Olá pessoal, sejam bem-vindos à sexta edição do Congresso Online de TI. Meu nome é Rafael Amaral e vamos falar sobre introdução à automação de testes. Bom, eu já tenho aproximadamente 6 anos trabalhando na área de tecnologia da informação. A maior parte desse tempo eu venho trabalhando com automação de testes e testes manuais, com a parte de qualidade de software. E a intenção dessa palestra hoje é trazer para vocês um pouquinho dessa experiência que eu acumulei durante esse tempo e mostrar a vocês também os primeiros passos que vocês podem tomar para iniciar a automação dos seus testes. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a agenda da palestra de hoje. Então, a nossa agenda, nós vamos traçar os objetivos da palestra, algumas definições sobre a automação de testes, as diferenças entre teste manual e teste automatizado, vamos falar de alguns conceitos sobre a automação, prós, contras, mitos e verdades. Vou falar para vocês sobre algumas técnicas que nós utilizamos para automatizar os testes. Vamos falar sobre patterns e anti-patterns, que são padrões que devem ser seguidos e padrões que não devem ser seguidos, que vão facilitar com que vocês obtenham sucesso na automação dos seus testes. E vamos falar também algumas ferramentas e mostrar um pouco de código utilizando o Selenium e o teste NG. Vamos lá ao objetivo. Então, o objetivo dessa apresentação hoje é demonstrar de forma bem simples e introdutória a automação do teste de software. A ideia principal é demonstrar que a automação não é um bicho de 7 cabeças. É fácil de ser aprendida, só requer bastante esforço e estudo. Então vamos apresentar alguns conceitos, técnicas e ferramentas utilizadas na automação. E como objetivo específico, eu tenho que espero que vocês, após essa palestra, consigam entender esses conceitos e a partir daí vocês consigam desenvolver seus estudos sobre automação com melhor eficiência. Bom, vamos lá algumas definições sobre automação de testes. Sim, Carner, autor do livro Lessons Learned in Software Testing, define a automação de testes como a aplicação de estratégias e ferramentas visando a redução do envolvimento humano em atividades manuais repetitivas. Algumas outras definições que a gente tem sobre automação. Que a automação é o conjunto de atividades que incluem o desenvolvimento e execução de scripts de teste. Ou que a automação é a técnica de testes que busca direcionar os esforços da execução de casos de teste para as máquinas. Ou ainda o conceito mais completo, a definição mais completa, e que eu utilizo como sendo a mais apropriada é a terceira, que diz que o uso de um software para controlar a execução de teste de outro software, podendo permitir a comparação dos resultados, configuração de execução e outras funções de controle e geração de relatórios e evidências da execução. Então essa é a definição que eu acredito ser mais completa sobre a automação de testes. Primeiro, porque ela já engloba as definições anteriores e porque ela traz alguns das funcionalidades, digamos assim, que a automação permite você fazer. Bom, vamos falar um pouquinho sobre teste manual e teste automatizado. No fim das contas, os testes manuais eles sempre serão necessários. A automação de testes ela não vai resolver os problemas decorrentes de um planejamento que não tenha considerado a qualidade do seu software como principal meta a ser atingida desde o início lá da concepção do software. Tanto a automação manual tanto o teste manual como o teste automatizado, cada uma dessas duas formas tem suas vantagens e desvantagens. Os testes manuais ele tem um grande problema em relação aos testes automatizados, que é a questão do tempo de execução necessária para esses testes. Bom, e o que é uma execução de um teste manual? A execução do teste manual ela consiste na reprodução por uma pessoa, um testador, de um teste previamente definido e documentado. A execução automatizada, o teste automatizado, consiste na automação desse script que o testador realizou a execução manualmente. Então, esses scripts automatizados devem ser construídos de forma que eles representem aquele teste que foi executado manualmente. Bom, os testes manuais eles são focados em encontrar erros na aplicação, certo? Apesar disso, é um trabalho que é maçante, é desgastante e consome muito tempo. Então, você realizar a automação desses testes significa que você vai executar mais testes, com mais critérios, em menos tempo e com menos esforço de execução.
Vamos falar agora um pouquinho dos... Opa, calma. Da diferença entre testes manuais e testes automatizados. Então, os testes manuais eles requerem muita atenção do testador, pois são altamente propensos a erros. O ser humano, naturalmente, ele é propenso a erros. Então, durante o teste, qualquer influência externa, falta de atenção, ou até questões técnicas mesmo, podem influenciar para que o testador cometa um erro durante a execução dos testes. O teste manual permite que o testador utilize sua criatividade durante os testes. Isso é uma vantagem dos testes manuais. Durante a execução, o testador, ele, por ser um ser criativo, ele tem a possibilidade de utilizar essa criatividade durante a execução dos seus testes. Seja utilizando essa criatividade buscando novos fluxos ou se adaptando à forma como o sistema executa. Por exemplo, digamos que o sistema retorna um erro, mas o testador ele compreende que aquele erro não foi causado por aquele fluxo, foi uma lentidão na rede ou alguma coisa do tipo. Então ele consegue usar sua criatividade para poder avançar durante a execução dos testes. Além disso, os testes manuais requerem muito mais tempo para execução, porque eles são muito mais lentos de serem executados, seja porque os testes realmente são mais lentos ou porque o testador realmente demora um pouco mais de tempo para poder realizar a execução manual. Além disso, os testes manuais eles não permitem a reutilização. Uma vez realizado o teste, para ele ser realizado novamente, o testador terá que realizar todo o processo novamente. Ele não há possibilidade de reutilizar aquele teste ou aquelas ações que ele fez anteriormente. Já o teste automatizado, ele dificulta a utilização de criatividade e exploração em diferentes situações de teste. Por quê? Porque o automatizador, quem criar os scripts, vai utilizar a sua criatividade durante a execução dos scripts. Durante a execução desses scripts, o sistema ele não vai ter criatividade ou inteligência suficiente para poder lidar com situações inesperadas que aconteçam ou pensar em novos fluxos durante a execução dos testes. Ele não vai ter essa criatividade. Os testes automatizados requerem menos tempo de execução, ou seja, são mais rápidos. Por ser a máquina que está executando, ele é muito mais rápido do que o testador, quando está executando manualmente. E além disso, você pode ter outros fatores que influenciam nessa velocidade. Você pode utilizar um browser realizar a execução sem a interface gráfica do browser, por exemplo. Os testes vão ficar muito mais rápidos do que você abrir o browser e executar sobre a interface gráfica dele. Os testes automatizados requerem grande esforço de criação e manutenção dos scripts. Então, inicialmente, vocês vão ver lá na frente, os testes automatizados eles requerem grande esforço logo no começo do projeto, para a criação dos scripts e para a montagem dos ambientes, configuração do projeto como um todo. Então, você vai ter esse grande esforço e a manutenção também pode ser difícil a depender da abordagem que você utiliza. Os testes automatizados estão menos propensos a erros, justamente porque eles geralmente não sofrem influências externas, questões de temperamento ou falta de atenção, desvio de atenção ou foco, e eles são altamente reutilizáveis, eles permitem a reutilização. Você consegue, com um único script, rodar ele dezenas de vezes, milhares, centenas de vezes. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os conceitos. Por que devemos automatizar o nosso software? Porque é necessário garantir que as funcionalidades não foram afetadas com a manutenção do código, regressão. Então, uma das principais utilizações da automação de teste é você realizar testes em funcionalidades que já foram implementadas, visando garantir que elas não sofrerem impacto por manutenções nos códigos ou na inclusão de novas features. Pode ser que você acabe incluindo uma nova feature e ela quebre uma funcionalidade que não tem nada a ver com a nova feature que você acabou de incluir no seu sistema. Precisamos automatizar também porque isso permite aumentar a cobertura dos nossos testes. O teste manual, o teste com o testador tem uma cobertura limitada, então com a automação, em conjunto com os testes manuais, permite que a gente aumente a cobertura do nosso teste. Outro motivo por que nós devemos automatizar é porque automatizar reduz o custo e o tempo de execução. Como eu falei anteriormente, o teste automatizado é muito mais rápido do que o teste manual. Então, com isso, a gente consegue reduzir bastante o tempo de execução e o próprio custo. Por que não devemos automatizar?
porque os projetos são pequenos ou de curta duração. Devido ao grande esforço inicial que a automação geralmente necessita, caso o projeto seja pequeno, né, seja um projeto de poucas funcionalidades, ou seja um projeto de curta duração, pode ser que não seja interessante realizar a automação desses testes, porque as expectativas não estão alinhadas. Uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais na frente nessa apresentação é a questão do alinhamento de expectativas entre os stakeholders do projeto. Isso precisa estar bem alinhado para que o projeto consiga alcançar sucesso. Também não devemos automatizar porque não há tempo ou recurso. A automação, como eu já falei, pode custar caro no início, né? Então nós precisamos de um tempo para poder amadurecer o processo de automação dos testes. Então, caso a gente não tenha tempo ou recurso, é indicado que não se realize a automação dos testes. Quando nós devemos automatizar? Quando o ROI, né, o Return of Investment, para automação compensar. Então, voltando lá àquela questão do projeto de curta duração. Né? No projeto de curta duração, talvez o investimento que você faça ele não seja interessante devido ao retorno, né? Pois como um projeto é de curta duração, dificilmente você vai ter um retorno bom a curto prazo. Então, a gente deve automatizar quando a gente tiver um retorno que seja interessante para o projeto. Quando houver baixo risco de mudanças na documentação e no layout. Esse ponto é devido à questão da manutenção dos scripts. Né? Pode ser caro e demorado fazer a manutenção dos scripts. Então, se você tem um projeto que tem muita mudança na documentação ou muita mudança de layout, caso os seus testes sejam baseados no layout da aplicação, pode ser que isso acabe gerando um custo extra para o projeto e inviabilize a utilização da automação dos testes. Devemos automatizar também quando há um processo bem definido e executado. Uma frase clássica que pode ser encaixada aqui é não automatizar o caos. Se você tem um projeto que ele não está seguindo um processo bem definido, não tem os papéis, não diria nem os papéis, mas não tem a sua configuração bem definida, a forma como ele irá rodar, não é tão interessante você automatizar esse processo ainda. Ainda com relação a isso, esse ponto do processo bem definido é quando seus testes estão maduros. A necessidade de automatizar os testes ela surge naturalmente de acordo com que seus testes, a sua equipe vai ficando madura. Se você tem um processo já que você segue, faz os testes manuais, tudo certinho, né, isso pensando em um modelo tradicional, os seus testes, né, a automação ela vai surgir naturalmente, a necessidade de você começar a automatizar os seus testes. Por outro lado, não devemos automatizar quando o processo de desenvolvimento de software é imaturo. Voltando à questão do processo bem definido, se você tem um processo que é bagunçado, se você não tem, diria, regras bem definidas, né, do como é que vai ocorrer o processo, não é interessante você realizar a automação dos seus testes. Quando a aplicação que você vai testar, né, o seu Application Under Testing, está instável. Se você tem uma estabilidade muito grande na aplicação, pode ser que durante a execução você encontre erros que foram causados por essa instabilidade. Então você acaba perdendo tempo, tendo que analisar cada erro, parar a automação, rodar de novo, limpar a base, enfim. Você tem uma série de questões que são impactadas devido à instabilidade da sua aplicação que você está testando. Quando a automação não é encarada como um projeto, isso é um ponto importante. A automação precisa ser encarada como um projeto, com suas fases, suas características e suas necessidades próprias. É importante para o sucesso do seu projeto de automação que ela seja encarada dessa forma. Voltando à questão do processo, quando o processo de teste é informal. Então, se você não tem um processo de teste também, além do processo de desenvolvimento bem definido, seus testes são feitos informais, de maneira informal, pensando no modelo tradicional, volto a frisar isso. Você não tem casos de teste, você não faz um rastreamento de seus defeitos, com seus requisitos, com seus testes. Enfim, se você tem um teste informal, é recomendado que você não faça a automação dos testes. Além disso, alguns outros pontos que a gente pode considerar quando você tem testes experientes e inexperientes, né, testers inexperientes, quando seus testadores não têm muita experiência com testes manuais ou com automação, quando
A falta de recursos ou tempo. Quando o design da aplicação já está instável, foi isso também. Então são outras situações que você não deve estar automatizando seus testes. Bom, continuando aqui nos conceitos, vamos falar sobre como automatizar os testes. Então, para automatizar os testes, você deve utilizar ela como um complemento aos testes manuais e outras técnicas. Então, a automação ela não vai salvar a qualidade do seu projeto. Não é porque você tem testes automatizados que o seu projeto vai estar com qualidade. Então, você não deve utilizar a automação como uma bala de prata que vai resolver todos os seus problemas. Você tem que utilizar ela em complemento com outras técnicas e com os próprios testes manuais. A automação não vai substituir os testes manuais. Defina um escopo e objetivos para a automação. Você definindo um escopo e um objetivo, você tem um melhor guia de qual caminho você deve seguir. Então isso facilita muito o seu processo de realizar a automação dos testes. Novamente, encare a automação como um projeto com características, necessidades próprias. É importante a gente frisar isso, porque a automação ela precisa ser levada a sério de fato. Então precisa ter todo um olhar especial, todo um cuidado com a forma como você vai realizar os seus testes automatizados. Como não realizar a automação dos testes? Não confie cegamente na ferramenta escolhida. Lembre-se que você está utilizando um software para testar outro software. Então o software que você está utilizando para realizar os testes pode ser que ele também contenha erros. Afinal de contas, é um software. Então ele pode conter erros. Ele vai ser testado também, então você não deve confiar cegamente na ferramenta escolhida. Assim como é ideal você não realizar, ou melhor, assim como é complicado você realizar todos os testes manuais possíveis para o seu sistema, você também não deve automatizar todo o sistema. Muitas vezes pode ser que a automação de certas funcionalidades ou certas situações não seja interessante para você ou para o seu projeto. Então o ideal é que você não perca esse tempo automatizando todo o sistema e tendo um esforço maior com situações que provavelmente não serão necessárias. Outra coisa, voltando a falar, não automatize o caos. Se você tem um projeto bagunçado, se você não segue uma estrutura bem definida, você realizar a automação desses testes vai acabar te dando mais trabalho. Falar sobre os prós e contras da automação. Então, a automação ela permite escalar a sua execução, paralelizar. Ou seja, por exemplo, digamos que você tenha que rodar 100 testes em 10 navegadores diferentes. Para os testadores fazerem isso manualmente, isso vai requerer muito tempo, muitos ambientes diferentes. Com automação, você consegue paralelizar isso. Então, você consegue rodar os mesmos scripts nos 10 ambientes, num tempo de execução e gastando muito menos recursos. Outra coisa que a automação permite é eliminar o fator humano da etapa de execução. Claro que nada garante que durante a criação dos scripts não vai ocorrer algum erro e esses scripts estarão errados, mas pelo menos durante a execução você não vai ter interferência humana e você vai garantir que você está eliminando esse fator de erro durante a execução. A automação provê velocidade na execução dos scripts, como já foi falado. A execução dos scripts é muito mais rápida se realizada de forma manual, automatizada, desculpa. Além disso, ela permite a reutilização desses scripts executados. Os contras. Há uma certa dificuldade para os scripts lidarem com situações inesperadas. Como foi falado anteriormente, é a questão da criatividade. Então, se aparecer um erro na tela que não era esperado, ou acontecer alguma situação que não era esperada pelo script, provavelmente ele vai quebrar ou não vai saber muito bem o que ele deve fazer. A automação requer muito trabalho caso ocorra uma grande mudança no projeto. Então, como eu falei lá antes sobre a questão da documentação, se você tem muitas mudanças do projeto, você vai ter muito retrabalho para poder reescrever os seus scripts, fazer a manutenção deles. A automação requer mão de obra especializada e requer um grande esforço inicial para dar o start ali no projeto. Bom, vamos falar agora sobre alguns mitos e algumas verdades da automação de testes. Então você vê muitas pessoas falarem que automatizar os testes vai garantir que o software não tem defeitos.
Assim como o teste manual, a automação não garante que o seu software não vai ter defeitos. Então, a automação não demonstra a ausência de defeitos, nem a automação, nem o teste manual. Automatizar os testes vai desempregar os testadores manuais. Isso é outro mito. Como eu já falei, a automação ela é realizada em conjunto com os testes manuais. Então, você vai ter os testes manuais e os testes automatizados. O que pode acontecer é os testadores manuais migrarem para a criação de scripts automatizados. Mas isso não quer dizer que você não vai ter mais testes manuais. Automatizar os testes vai resolver os seus problemas de qualidade. Então, a automação não vai garantir que o seu software tem qualidade. Ela vai ajudar você a melhorar a qualidade do seu software, mas ela por si só não garante, não resolve os problemas de qualidade da sua ferramenta. Automatizar os testes vai reduzir custos. Isso de fato é verdadeiro para a questão da execução. Então, quando você tem testes automatizados durante a execução, você vai reduzir os custos da execução. Mas no geral, ela não quer dizer, ela pode vir a reduzir os custos gerais, mas não quer dizer que você automatizar os testes você vai ter uma redução geral dos seus custos. As verdades sobre a automação. A automação de testes não dispensa a realização de testes manuais. Assim como eu já falei, você vai ter a automação em conjunto com os testes manuais. As duas vão sempre coexistir. Não é possível automatizar todos os testes. Então, como é complicado demais a gente realizar o teste de todos os fluxos da nossa aplicação manualmente, realizar isso de forma automatizada também é muito complicado. Automatizar os testes é caro. Então, não é só comprar ferramenta, ou melhor, comprar ferramentas, treinar o usuário, obter licenças, tudo isso é caro. Então, você pode ter uma redução de custos, mas você vai precisar de um investimento considerável pensando em ferramentas pagas. Você vai precisar ter esse investimento para poder realizar a automação dos seus testes. E o retorno do investimento não é imediato, como falei anteriormente também. Para projetos curtos não é interessante a automação justamente porque ela precisa de um tempo para poder trazer retornos interessantes para o projeto. Então a automação é interessante de médio a longo prazo. Vamos falar agora sobre algumas técnicas para automação de testes. Bom, eu trouxe aqui 3 técnicas de automação de testes que são divididas aí, digamos assim, em 2 abordagens. Então, nós temos 2 abordagens para poder realizar a automação. Uma é baseada na interface gráfica, que ela vai basear-se basicamente na mesma interface gráfica que o usuário vai interagir, certo? As ferramentas desse tipo de abordagem, elas são baseadas no Recording and Playback, que é essa primeira técnica aí, que é a técnica de gravação e reprodução de scripts. Basicamente você tem uma ferramenta que ela vai gravar as ações que você realizará durante a tela e vai permitir que você, posteriormente, execute essas ações que ela gravou. Então, a criação dos scripts, né, utilizando essa ferramenta, o esforço inicial é bem menor, porque você só tem que interagir com o sistema e a ferramenta por trás ali está capturando as suas ações. Ela é de difícil manutenção, porque você acaba gerando muitos scripts repetidos com os mesmos passos. Então isso dificulta um pouco a manutenção dessa ferramenta, dos scripts gerados por essa ferramenta. Uma grande desvantagem da utilização dessa técnica é que o script ele fica extremamente dependente da interface gráfica. Então se mudar qualquer coisa na interface gráfica, um botão mudar de lugar, mudar um label, qualquer coisa, isso pode gerar um grande retrabalho para você na alteração dos scripts que interagem com aquela tela. Bom, uma outra abordagem, né, que a gente tem para realizar a automação dos testes, claro que não só se limitando a essas duas, existem outras abordagens para realizar a automação de testes, mas a segunda é a abordagem baseada na lógica de negócio, o Script Program. Que aí as duas outras técnicas que vocês veem aí na tela, Data Driven e o Keyword Driven, estão dentro dessa abordagem. Então vou falar um pouquinho sobre essa abordagem e essas duas técnicas. Essa abordagem
né, Script Programming, ou baseada na lógica de negócio, ela é um pouquinho mais interessante porque ela acaba se tornando mais robusta do que a abordagem baseada na interface gráfica. No caso dessa abordagem, você vai testar o seu código das maiores até as menores porções, né? Então você pode testar a interface gráfica, você pode testar as funções, os métodos, as classes, os componentes. Então você consegue ter uma profundidade maior dos seus testes, aumentando a robustez e também melhorando a questão do impacto que a interface gráfica teria no seu teste. Nesse caso você pode ter um impacto bem menor. Muitas vezes nessa abordagem é necessário que, baseado na interface gráfica, isso também acontece. Mas muitas vezes é necessário que a aplicação que você está testando ela sofra algumas alterações para poder melhorar a interação dessas ferramentas com a aplicação que você vai testar. Bom, falando um pouquinho sobre Data Driven. O Data Driven ele é uma adaptação do Recording Playback, apesar de nem sempre ser baseado na interface gráfica. Mas a ideia do Data Driven é fornecer uma reutilização e parametrização do código que você não tem na Recording Playback. O Data Driven requer um esforço inicial maior e uma manutenção maior também do que a Recording Playback. O esforço inicial é maior, a manutenção talvez seja igual ao esforço que você tem na Recording Playback. O Data Driven ele basicamente vai permitir que você utilize o mesmo script para diferentes situações, né? Diferentes massas de dados. No Recording Playback, se você tivesse o mesmo caso de teste, mas você tivesse 3 dados diferentes, né? 3 cenários diferentes, você teria que ter um script para cada cenário desse que você vai cobrir. Pensando no Data Driven, você vai ter um script só, e dentro desse script ele vai utilizar os dados dos 3 cenários que você precisa. Você reduz drasticamente a quantidade de scripts que você vai ter escrito. Então você aumenta um pouquinho a robustez e a flexibilidade dos seus testes automatizados. Uma desvantagem do Data Driven é que ele não é apropriado para volume de dados muito baixo, ou quando você tem uma grande quantidade de funções de negócio. Entretanto, como já falei, ele provê uma melhor flexibilidade e maior robustez do seu código em relação ao Recording Playback. Já o Keyword Driven, que é uma outra técnica, né, que tá lá, se a gente pensar, está lá dentro da abordagem baseada na lógica de negócio, ela é mais parecida com o framework de automação. É uma evolução das técnicas anteriores. Ela requer muito maior conhecimento e esforço inicial. Permite auto-reuso, facilidade de manutenção e flexibilidade. A Keyword Driven, ela vai ser, como o nome diz, né, traduzindo, ela vai ser guiado a palavras-chave. Então você vai ter algumas palavras-chave dentro do seu projeto de automação que vão representar as funções do usuário. Então você vai permitir que você reutilize essas palavras-chave para a criação dos seus scripts, o que facilita muito mais essa criação, né, essa escrita, e provê uma flexibilidade muito maior. A Keyword Driven ela já contém o Data Driven também. Então você imagina aí que você vai ter as suas funções de interação com a aplicação e os dados que você vai utilizar de forma que você possa parametrizá-los. Então isso facilita muito o seu processo de automação dos testes. O Keyword Driven é muito mais fácil de manter, é apropriada para grandes volumes de dados. Você pode modularizar e aí você terá componentes reutilizáveis. E uma das grandes desvantagens dela é que você requer um grande esforço inicial. Do Keyword Driven você tem a separação do que você vai testar, de como você vai testar. Então você tem uma flexibilidade muito grande dentro dessa técnica. Bom, saindo um pouquinho da parte dos conceitos e técnicas, vamos falar agora do gerenciamento de expectativas. Esse é um ponto crucial para o sucesso do seu projeto de automação de testes. Você precisa gerenciar bem as expectativas entre os stakeholders do seu projeto para que você consiga alcançar o sucesso e todos fiquem satisfeitos com o resultado do seu projeto de automação.
Então, a ideia do gerenciamento de expectativas é você garantir que todos os interessados estejam cientes dos resultados esperados. Além disso, você deve garantir que eles estejam cientes também dos custos envolvidos. É interessante que a automação, como eu já falei, seja vista como um projeto com características e necessidades próprias. Você também precisa garantir que a ferramenta escolhida atende às necessidades da equipe e facilite a extensão, caso seja necessário. Pensando na ferramenta de automação que você vai utilizar. É extremamente importante você tomar cuidado e fazer uma boa análise antes da escolha de uma ferramenta de automação. Muitas vezes nós vemos no mercado ferramentas que estão na moda, sejam elas pagas ou gratuitas, e que muitas empresas solicitam e querem que tenham nos seus projetos, mas muitas vezes o que essa ferramenta entrega, o foco, o objetivo dela não condiz muito com o objetivo esperado pelo projeto de automação. Então acaba que o projeto falha, a ferramenta não é bem vista, né? E aí a empresa acaba se retraindo um pouco para realizar a automação dos testes devido a essa má escolha. Então não é porque uma ferramenta é muito boa, que ela está na moda, porque várias empresas usam, que ela vai se enquadrar na sua necessidade. É preciso que você analise bastante, veja quais são as suas necessidades, para realizar uma escolha mais assertiva na utilização em qual ferramenta você vai comprar, ou, se for um projeto open source, se você vai passar a utilizar. Um grande problema dos projetos open source, né, que o pessoal reclama bastante, é a questão da manutenção. Não só da manutenção, mas da extensão. Você muitas vezes precisa ter alguém que tenha conhecimento naquela ferramenta ou em uma linguagem específica para poder fornecer alguma funcionalidade ou fazer alguma manutenção na ferramenta que você está utilizando. Com ferramenta paga, isso ocorre menos, porque você liga para o fornecedor, pede uma nova funcionalidade, paga por aquela funcionalidade e está tudo resolvido. Já no caso das ferramentas open source, isso é um pouco mais complicado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a pirâmide de automação e os patterns de automação de testes. Bom, primeiro, o que é um pattern, né? Um pattern é um padrão, como a tradução literal, é um padrão de desenvolvimento ou um padrão utilizado já algumas vezes e que foi comprovado que, se utilizado daquela maneira, resolve determinado problema. Então, muitas vezes os patterns eles são boas práticas que deram certo em outro projeto para resolver determinado problema e foi catalogado ou é largamente utilizado para resolver aquela questão. No caso dos testes, nós temos o pattern da pirâmide de automação de testes, que foi mas foi apresentado por Mike Cohn no livro que ele lançou há alguns anos atrás. E segundo ele, uma estratégia eficiente de testes automatizados deve contemplar testes em 3 níveis: no nível de unidade, o nível de serviço e o nível de integração ou interface gráfica. Melhor dizendo, integração não. O nível de unidade, serviço ou integração e na interface gráfica. Na base da pirâmide, que é o carinha que você vê aqui embaixo, nós temos uma grande quantidade de testes unitários. Eles devem ser a base de uma boa estratégia de testes automatizados. No topo, a gente vai ter uma pequena quantidade de testes de interface gráfica, justamente para evitar que os problemas que ocorram com alteração no layout da sua aplicação impactem nos seus testes. No meio da pirâmide, a gente vai ter uma quantidade razoável de testes de serviço, que também podem ser chamados de testes de integração, testes de API, né? Derivada dessa pirâmide apresentada por Mike Cohn, surgiram outras. Uma delas é a de Marty Fowler, que é essa da direita, em que ele diz que os testes unitários, os da base da pirâmide, eles são os testes mais baratos e mais rápidos de serem executados. Por quê? Porque o custo que você tem para desenvolver um teste unitário é o mesmo que você tem para desenvolver uma linha de código. Além disso, se você encontrar um erro causado por um teste unitário, ele vai ser muito mais barato, ou melhor, um erro descoberto por um teste unitário, ele vai ser muito mais barato de ser corrigido
e muito mais rápido de ser corrigido do que um teste nas camadas superiores. À medida que você vai subindo na pirâmide, né, vai subindo os níveis, seu teste vai ficando mais lento, né, o tempo de resposta que você tem para descobrir um erro vai aumentando, ou seja, quanto mais você demorar para descobrir o erro, mais caro esse erro vai custar para você. Além disso, quanto mais nas camadas você sobe, maior vai ser o custo de você realizar esse teste. A gente tem alguns anti-patterns, que seriam padrões que você não deve seguir. Um desses anti-patterns é o sorvete de automação, que é o que acontece na grande maioria das empresas. Então, o que é que acontece? Você tem uma grande quantidade de testes manuais na interface gráfica, você tem poucos testes automatizados também na interface gráfica, você tem menos testes de serviço, e você tem ou nenhum ou muito poucos testes na camada de unidade, testes automatizados unitados. Então, como é que a gente vai falar? Qualquer alteração que você tenha na sua interface gráfica, ela vai impactar diretamente nesses caras aqui. Esses testes manuais aqui, que a maioria que tem, que a maioria dos testes que serão realizados nesse modelo, eles vão demorar muito para serem executados. Você vai ter uma baixa reutilização, como já foi dito. Então, todas as desvantagens que a gente falou anteriormente lá, sobre os testes manuais, sobre os testes na interface gráfica, você vê que quanto mais testes você tem, maior vai ser a quantidade de problemas que você pode ter. Um segundo anti-pattern é o cupcake de automação. Nesse caso aqui, ele é principalmente causado por falta de comunicação entre as equipes. Você tem a iniciativa de automatizar os testes, você tem pessoas que estão responsáveis por automatizar os testes, mas a falta de comunicação acaba fazendo com que você realize testes iguais nas 3 camadas. Então, você olhar aqui, a equipe de teste manual vai realizar uma quantidade de testes, a equipe de automação de teste de interface vai realizar uma outra quantidade de testes, lembrando que a gente falou anteriormente que não é o ideal que você automatize todos os seus testes, né? Então, esses testes de interface gráfica aqui provavelmente vão quebrar caso tenha qualquer alteração na interface gráfica, e você tem uma quantidade igual de testes na camada de interface e testes unitários, na camada de serviço e testes unitários. Além disso, você tem uma replicação dos testes, porque os mesmos testes são realizados nas 3 camadas, quando provavelmente não seria necessário. Se você realizasse os testes em uma camada ou 2, provavelmente já fosse o suficiente. E aqui você tem um grande retrabalho, porque qualquer alteração que você tenha na sua aplicação, você vai ter que alterar os testes nas 3 camadas. Então, isso impacta diretamente na sua produtividade e no custo que você tem no seu projeto. Tá. Falando dos anti-patterns, então, o que é que seria a pirâmide ideal dos testes? Você tem uma pequena quantidade de testes exploratórios manuais na interface gráfica. Lembrando aqui que eu falei anteriormente que os testes manuais eles vão sempre existir. Então, você vai ter os testes sendo realizados em parceria com os testes automatizados. Você vai ter testes automatizados na interface gráfica, numa quantidade menor. Uma boa quantidade de testes automatizados na camada de serviço. Então, aqui você pode ter teste de API, teste de integração e teste de componentes. E na base da pirâmide, a maior parte dos seus testes unitários. Por que essa pirâmide ideal? Lembra lá da pirâmide que eu mostrei no começo? Deixa eu voltar aqui. Da pirâmide do Martin Fowler, que ela fala do custo e do tempo. Então, quanto mais baixo na pirâmide você estiver a maior quantidade dos seus testes, menor vai ser o seu custo e menor vai ser o tempo de execução e de descoberta de novos erros na sua aplicação. Para o episódio que eu estava. Certo. Vamos falar agora um pouquinho das ferramentas voltadas para cada nível desse na pirâmide. Então, no nível de testes unitários, nós temos geralmente as ferramentas ideais para cada tipo de linguagem. Então, cada tipo de linguagem vai ter sua ferramenta. As ferramentas que são chamadas ferramentas XUnit. Uma das mais conhecidas e mais utilizadas aí é o JUnit para Java. Mas temos para outras linguagens também. Temos o NUnit para .NET, PHP Unit para PHP. Tem o TestNG
que é a ferramenta que eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco, que é uma evolução do JUnit para Java. E temos o HTTP Unit também, que é utilizado para realizar os testes unitários. Na camada de serviço, nós temos novamente o TestNG para Java, que o TestNG, além de ser utilizado para testes unitários, ele pode ser também utilizado para testes de integração. Temos o SOAP UI para testes de API SOAP. Temos o RSpec no Ruby e temos o Postman, que é uma extensão do Google, do Chrome, que pode ser utilizada também para fazer testes em API REST. Na camada de interface, nós temos aí o Selenium, que é uma das ferramentas mais conhecidas para automação de testes web. Temos o RFT, que é a ferramenta proprietária da IBM. Temos o Marathon, que é uma ferramenta para testes web e para testes de desktop também. E temos o Appium, que apesar de ser uma ferramenta para testes em mobile, ele permite também você realizar os testes na interface gráfica da sua aplicação mobile, né, do Android ou do iPhone. O iOS, melhor dizendo. Se eu não me engano, ele permite você realizar testes no Firefox OS também, para mobile. Bom, então são essas algumas das ferramentas que nós temos para realizar a automação dos testes. Quais são as ferramentas que eu vou demonstrar para vocês aqui agora? O TestNG e o Selenium. O TestNG é baseado no JUnit, como eu já falei, o TestNG é o Test Next Generation, então ele foi baseado no JUnit e ele traz algumas novas funcionalidades e estende algumas coisas que o JUnit já possui. É uma evolução do JUnit e é utilizado para testes unitários e de integração. O Selenium ele é uma família, né, de produtos compostos por 3 produtos, que é o Selenium WebDriver, né, que é voltado para a abordagem de teste UA voltada na lógica de negócio, que eu já falei anteriormente, né, voltado mais para o código. Tem o Selenium IDE, que é a ferramenta de Recording and Playback do Selenium. Então o Selenium IDE é um pluginho que você coloca lá no Firefox e você consegue gravar e reproduzir as ações que você realiza dentro do browser, né, dentro da sua aplicação. E o Selenium Grid é a ferramenta do Selenium que é utilizada para você paralelizar os testes. Com o Selenium Grid você consegue disparar vários testes em máquinas diferentes, em ambientes diferentes, tudo ao mesmo tempo. Como eu já falei, né, cada um possui uma utilidade diferente. Você pode usar os 3 em conjunto, por exemplo. Você pode usar o Selenium IDE para gravar os scripts e depois exportar isso para o Selenium WebDriver. Você exporta isso para a linha de código, faz as alterações que forem necessárias e manda rodar com o Selenium Grid, por exemplo. Hoje o Selenium está na versão 3.5, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu não vou utilizar ele na demonstração, estou utilizando a versão 2.53, que foi a última versão antes da mudança para o 3.x. Né? Essa versão 3 ainda está apresentando algumas instabilidades, então eu preferi utilizar a versão 2.53, que ela está um pouco melhor em termos de defeitos e bugs que tem na aplicação. Bom, vamos lá, né? Então eu estou utilizando aqui o Eclipse para poder realizar os testes. Eu tenho 3 classes de exemplo. Deixa eu abrir ela aqui, meu computador está um pouco lento. Bom, uma é para demonstrar o conceito de annotation dentro do TestNG, então eu não vou executar nada no browser, eu apenas vou rodar as anotações. Deixa eu rodar ela aqui para eu explicar a vocês. TestNG, tanto o TestNG como o JUnit, ele tem o conceito de anotações. São tags que você utiliza dentro do seu código para poder controlar a execução. Então toda a execução do TestNG ele é feito baseado nas tags. Deixa eu abrir aqui. Certo? Executou. Então ele rodou 2 testes. Não teve nenhuma falha e nenhum teste foi pulado. Deixa eu abrir o código e depois eu mostro para vocês o resultado. Então aqui, essa anotação, @teste, ela define o que é o seu teste. Então quando o TestNG
ele pegar lá, rodar esse cara aqui, ele vai ver que seus testes são os caras que estão marcados como teste. Nesse caso aqui, o teste case 1 e o teste case 2, eles só fazem um print na tela. E aí nós temos as anotações de controle. Né? Você pode executar alguma determinada ação, né? Realizar um setup antes ou depois de um teste, antes ou depois de um método, ou antes ou depois de uma classe. Essas anotações elas ajudam bastante no momento da execução, porque você consegue configurar a sua aplicação e deixar ela configurada, pré-configurada, ou limpar o que você realizou, né, após a execução. Então você tem tanto o after como o before, que você consegue fazer o setup ou o tear down, como a gente chama, para você fazer as configurações necessárias após realizar os seus testes. Então eu tenho aqui a before method, after method, né, que são executadas antes e depois do método, antes e depois de uma classe, o after e o before class. O before test e o after test são sempre executados antes e depois de qualquer teste. E o before switch e o after switch que são executados antes ou depois de uma switch de testes. O que é uma switch de testes? Uma switch de testes é um conjunto de testes. Então eu tenho lá um conjunto de 10 testes. A minha switch possui 10 testes. Certo? Então essas são as anotações. Como eu já executei, vou mostrar aqui a vocês o que foi executado. Vou maximizar aqui. Bom, então aqui, antes da switch, né, antes do meu conjunto de testes, eu executei o before switch. Antes do primeiro teste, executei o before test. Certo? O before class, que foi antes da classe de teste, e o before method, que foi antes do método de teste. Executei o meu teste. E eu vou executar o after method, certo? Vou executar o before method, porque eu não executo esses caras de novo, porque eles já foram executados antes desse teste aqui. Então eu vou executar um before method, um after method, depois eu fecho a classe, faço o after class, referente a esse before class, e o after test, referente ao before test, e por último o after switch aqui embaixo. O que acontece? Esses métodos eles não são obrigatórios. Então eu posso ter um before switch, mas não preciso ter um after switch, por exemplo. Então eu vou utilizar isso aqui no controle da forma que eu achar melhor e que for mais adequada para o meu teste. Bom, o teste NG, além de gerar esse relatório aqui, ele me gera um outro relatório aqui que é muito parecido com o JUnit. Ele vai me dizer o que foi executado, quais foram os testes que foram executados, o tempo de execução de cada um e o tempo de execução total. Além disso, ele deixa aqui verdinho se o teste passou. No caso da falha, ele vai deixar o teste vermelhinho. E se o teste foi pulado, ele deixa amarelinho. Né? Então mostra aqui quais são os testes falhados e mostra um summary com o que é que foi executado nesse mini switch. Voltando aos métodos lá, eu tenho mais duas classes aqui. Uma que é o WebDriver Demo e outra que é o WebDriver TestNG Demo. A WebDriver Demo, eu tenho as funções do Selenium sem um TestNG. Qual é a minha intenção com essa classe? É demonstrar por que eu utilizo um framework de teste unitário junto com o Selenium, justamente para me dar uma flexibilidade na execução do meu teste. Então vocês podem observar aqui que na classe que eu só tenho Selenium, eu vou rodar, né, utilizando Firefox. Então eu crio um novo driver utilizando Firefox. Faço um implicit wait, que aqui eu vou utilizar esse cara para controlar quanto tempo eu vou aguardar determinado elemento ou determinada ação antes de estourar um timeout. Eu vou navegar até o site utilizando esse navigate to do driver. Vou maximizar a janela do browser e aí vou realizar as operações. O Selenium, ele utiliza o conceito de locator para poder realizar a sua execução. Então você tem que passar qual é o elemento que você quer que o Selenium interaja. Você tem várias formas de fazer isso. Você pode passar o link text, você pode passar o xpath, você pode passar o ID do elemento dentro do seu HTML. Como é que você vai saber para saber esses caras? Por exemplo, você pode usar o Selenium IDE.
quando você rodar lá o seu NDE, ele vai te dizer qual é o locator que ele utilizou e qual tipo de locator que ele utilizou para poder realizar a ação naquele cara. Então aqui nesse caso, eu vou clicar, certo? No link da calculadora matemática, depois irei clicar no link da calculadora de percentagem. Eu utilizo esse clear aqui para limpar esse campo, né, que está referenciado por esse ID aqui, que esse campo é o campo onde eu vou fazer o input do primeiro número. Então o input, se tiver alguma informação lá, envia o número que eu quero. Limpo o segundo campo, envia o número que eu quero. Como vocês já perceberam, eu vou fazer o teste aqui em uma calculadora. Eu vou informar dois números, informar qual é a operação que eu quero fazer e vou verificar se o resultado que a calculadora retornou está de acordo com o que eu esperava, que é justamente esse cara aqui. Eu clico no botão para calcular e verifico se o resultado que eu peguei, na verdade, nesse caso aqui eu vou pegar o resultado e vou printar na tela apenas. Então, eu não vou ter como verificar, né, como fazer meu teste, meu assert, como verificar se o resultado que o sistema gerou está correto. Deixa eu rodar esse cara. Eu não consigo realizar esse assert aqui, justamente porque o Selenium ele não provê isso. Ele só provê a interação com o browser. Quem vai prover o assert, eu fazer o meu teste de fato, é o teste NG. Ele vai rodar. Vai abrir o Firefox. Como eu estou utilizando a versão 2.53 do Selenium aqui, é uma versão mais antiga, eu estou rodando o Firefox 44 também, é uma versão um pouco mais antiga dele, que é a suportada pela versão do Selenium que eu estou utilizando. Deixa eu ver, não abriu ainda. Pronto, abriu o browser. Vai lá no link que eu mandei. Vai maximizar a tela. E vai clicar no link da calculadora matemática, calculadora de porcentagem. E vai fazer o input dos valores. Valor 2. Valor 10. Vai fazer o cálculo. E vai pegar o valor do resultado. E vai me mostrar lá na tela do Eclipse. Pronto. Se vocês observarem aqui, ele mostrou que o resultado é 0,2. Certo. Eu, olhando manualmente isso aqui, eu sei que o resultado está certo. Mas eu estou automatizando meu teste. Eu quero que ele verifique se o resultado está correto ou não automaticamente. Eu não quero ter que olhar lá resultado teste por teste. Outra coisa. Imagine que você tem vários testes aqui. Você não vai testar só a porcentagem. Você vai realizar outros testes. Você tem que jogar os métodos que você vai utilizar dentro desse cara aqui. Então imagine que essa classe aqui ficaria gigante. Ou você teria uma classe para testar cada cara deles. Então justamente por isso que a gente geralmente usa um bom framework em apoio ao Selenium. Pode ser o TestNG, pode ser o JUnit. Eu particularmente prefiro o TestNG. Mas a escolha fica a seu critério. Então aqui, utilizando o TestNG, a gente vai fazer agora de uma forma diferente. Lembra lá das anotações? Então, antes de realizar o teste, eu vou fazer o setup. O que é que eu vou fazer no meu setup? Eu vou abrir o navegador, vou fazer o implicit waiting. Repare que os métodos que eu estou utilizando aqui do Selenium são os mesmos que eu usei na outra classe. Eles agora só estão estruturados de uma forma mais inteligente. Então eu vou aqui fazer o wait, vou lá no site que eu quero, vou fazer a maximização, vou clicar na calculadora matemática e clicar na calculadora de percentual. Pronto, preparei o meu teste, fiz o setup que eu necessito para poder realizar o meu teste. Qual é que vai ser o meu teste? Vamos lá. Primeiro teste que eu vou fazer. Eu tenho aqui que eu vou calcular o percentual de 10. Então, eu espero que o resultado seja 0,2. Então, utilizando os mesmos caras que eu usei lá, vou limpar o primeiro campo, informar o 2. Limpar o segundo campo, informar o 10. Vou calcular, e aqui está a principal diferença entre o resultado anterior e esse. Eu vou pegar o resultado e vou fazer um assert. O que é esse assert? É fornecido pelo TestNG. Se você for olhar aqui em cima, tá? Ele é do pacote do TestNG.
Esse assert é o meu teste de fato. Ele vai verificar se o resultado do meu teste está de acordo com o que eu esperava. Eu tenho vários tipos de assert aqui. Deixa eu ver se ele vai abrir. Pronto. Então, eu tenho vários tipos de assert aqui que eu posso utilizar, né, de verificações que eu posso utilizar dentro do meu teste. Então, qual é a verificação que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar se o resultado atual, que está lá na tela, é igual ao resultado que eu esperava. Se ele for, beleza, o teste passou. Se ele não for, o teste vai falhar e ele vai mostrar essa mensagem aqui. O teste falhou e esse método aqui vai imprimir uma outra informação. Então, vocês vão ver lá na hora que eu executar. Se eu quiser adicionar mais testes, é simples. O que é que eu tenho que fazer? Crio um novo método, marco com teste e preencho o método da forma como eu quiser. Nesse caso aqui, eu vou calcular o percentual de 100. Então, a mesma coisa. Vou passar aqui o resultado esperado, envio os caras, mando calcular, pego o resultado, faço assert. Beleza. Quero fazer um terceiro teste, vou calcular agora o de 1000. Crio um método, marco com @teste e faço as mesmas coisas. Aqui embaixo tem um novo assert. Esse teste aqui, eu marquei ele apenas como skip. Né? Eu forcei aqui que ele gere um skip só para mostrar a vocês como é que fica o carinha lá quando ele é pulado. Né? Esse skip aqui é quando você tem, por exemplo, digamos que você esteja executando, você tem a opção, né, de você para a execução da sua switch se você encontra o erro, ou você ignora aquele erro e você continua. Então, por exemplo, se você parar a execução da sua switch no primeiro erro que você encontrar, os testes posteriores vão ser marcados como skip porque não foram realizados. Algumas situações isso aqui pode ser interessante para você. Já tem um setup que eu mostrei e eu tenho o tear down, que é o que eu vou fazer depois de finalizar os meus testes. Nesse caso aqui, eu só vou fechar o driver, certo? Vou executar esse cara. Vai demorar um pouquinho também, vai rodar. Pronto, abriu aqui o navegador. Deixa eu abrir aqui, cara. Vou mostrar o console durante a execução. Vai fazer os mesmos passos. Maximiza. Lembre-se que, como eu fiz no setup, ele só vai fazer isso uma vez. Então eu vou acessar lá o cara, vou preparar o meu teste. Eu estou na tela que eu vou testar. E agora eu vou realizar os meus testes. Primeiro teste. Aí eu limpei os caras, segundo teste, certo? Já digitei aqui os segundos valores, vou calcular e pegar o resultado. Terceiro teste. Vou limpar o valor do primeiro campo, informar o valor do segundo, calcular. Pronto, finalizei os testes. Tenho aqui o meu relatório. Então, o que ele me diz no relatório? Que eu executei 4 testes, certo? Os 3 testes de valores e o teste skipped. Um falhou e um foi pulado. Vamos lá, olha aqui o stack trace. Essa falha, eu fiz uma falha intencional para poder demonstrar a vocês. Então aqui ele diz que foi um assert erro, certo? Do assert lá. A mensagem que eu coloquei, o teste falhou. Eu esperava 20, só que ele encontrou 200. Certo? Então, houve a falha aqui porque ele encontrou um valor diferente do que ele esperava. Tem todo o stack trace aqui. E no caso do skipper, ele vai me dizer aqui que o teste foi intencionalmente, né? Esse teste aqui foi intencionalmente ignorado e vai gerar um skip exception, certo? E vai marcar o cara como skip aqui embaixo. Lá no relatório do teste NG, vamos ver como é que está agora. Então aqui eu tenho todos os testes, certo?
os 4 testes que eu executei, o que foi pulado, com o stack trace dele aqui, os que foram com sucesso, certo? E o que falhou com o stack trace do cara aqui também. O tempo de execução de cada teste e o tempo total. Além desse cara, o teste NG, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ele gera um outro relatório em HTML. Eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui, mas eu vou tentar. Vamos ver se a máquina vai ajudar. Bom, acho que ele conseguiu abrir aqui. Certo. Ele vai gerar esse relatório aqui que tem os mesmos resultados lá do cara anterior. Então aqui ele vai dizer quantos foram executados, quem falhou, quem passou, quem foi executado com sucesso e stack trace aqui. Então, esses aqui são os relatórios que o teste NG gera por padrão. Deixa eu voltar lá ao código. Bom, galera, em termos de conteúdo, era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Como eu falei inicialmente, a ideia dessa palestra ela ser bem básica, tá? Mostrar só alguns pontos bem bacanas, assim, iniciais, para que vocês consigam realizar os seus testes com melhor eficiência. Eu vou deixar aqui meus contatos, certo? Meu LinkedIn, o GitHub, esse código está lá no GitHub, tem algumas outras coisas também, algumas brincadeiras que eu ando fazendo com Selenium e com outras ferramentas. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, sugestões, enfim, me adicionem lá no LinkedIn, pode mandar um invite, a gente troca uma ideia lá, bem bacana. E só uma outra informação aqui também, que eu sou membro do grupo de testadores de software da Bahia. Então, a gente tem um grupo lá no Facebook, né? Tem o grupo no Google Groups também, na lista de e-mail. Então a gente troca bastante informação sobre teste, sobre qualidade de software, desenvolvimento, tecnologia em geral. Então, se você quiser trocar uma ideia com a gente, manda um invite lá. E o grupo está aberto sempre a quem quiser colaborar. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês que eu tenha agregado a vocês com essa apresentação. Agradeço a organização do congresso, né, pela oportunidade de estar demonstrando um pouquinho desse conhecimento que eu tenho. E espero ver vocês numa próxima. Até logo. Um abraço.